Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos ver mais uma definição de probabilidade, a definição chamada axiomática ou de Kolmogorov, que é a mais usada hoje em dia. Tem gente que deve estar pensando, para que isso? Para que mais uma definição? Nós já temos duas, por que inventar mais uma? Porque definições têm que ser atualizadas de vez em quando. Uma definição que pode ter funcionado muito bem no passado, com o tempo ela fica ultrapassada e acaba tendo que ser alterada, porque o conhecimento aumenta muito e hoje nós sabemos muito mais coisa do que sabiam os cientistas do passado. A definição tem que mudar. Essa semana eu vi um exemplo curioso dessa mudança de definições. Esse aí é o planeta Plutão, ou pelo menos ele era o planeta Plutão quando eu era estudante, mas em 2006 a União Astronômica Internacional mudou as regras, mudou a definição de planeta. E pela nova definição, Plutão agora não é mais considerado um planeta, foi rebaixado. As duas definições que nós usamos até agora, a definição clássica e a definição frequencista, continuam sendo muito úteis, nós vamos usá-las com frequência. Mas elas têm alguns defeitos. Primeiro vamos dar uma olhada nesses defeitos. Essa definição é chamada de clássica porque ela é muito antiga, foi criada há mais de 300 anos, e na cabeça das pessoas ela ficou sendo a definição de probabilidade. Nos vídeos de YouTube, por exemplo, quando alguém menciona definição de probabilidade, geralmente aparece esta. E muitas vezes aparece errado, porque esquecem de dizer que ela funciona se os casos forem igualmente prováveis, tiverem a mesma probabilidade. Se não forem igualmente prováveis, essa definição não serve para nada. Essa definição também costuma ser chamada como definição de Laplace. Não foi Laplace que inventou, mas Laplace era uma celebridade e foi um grande divulgador da probabilidade e o nome dele acabou ficando sendo associado com probabilidade. Essa definição é muito útil até hoje, nós vamos continuar usando, mas ela tem alguns problemas que a gente tem que conhecer. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro problema é que essa definição ela é o que é chamado em lógica de uma definição circular, uma definição em que o termo que está sendo definido ele é usado na definição. Definir alguma coisa basicamente significa dizer que isso aqui é igual àquilo a que está ali. Agora, se eu uso o mesmo conceito dos dois lados, eu não chego a lugar nenhum. É a mesma coisa que dizer que girafa é um animal grande e pescoçudo que tem cara de girafa. Quem não sabe o que é girafa vai continuar não sabendo. Ou, um pouco mais sério, definir probabilidade como o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, desde que todos esses casos tenham a mesma probabilidade. Quem não sabia o que é probabilidade vai continuar não sabendo, porque o termo probabilidade foi usado dos dois lados. Nos livros, os autores costumam disfarçar um pouco o problema, e em geral, em vez de dizer que os casos têm que ter a mesma probabilidade, dizem que são igualmente prováveis. Mas as palavras provável e probabilidade são irmãs. Provável vem do latim probabilis, e probabilidade vem do latim probabilitas. Basicamente, querem dizer a mesma coisa. O Laplace, aliás, ele não disse igualmente provável, ele disse igualmente possível, o que também é a mesma coisa. Um segundo defeito dessa definição é que na maior parte dos problemas que nos interessam no mundo real, por exemplo, qual a probabilidade de chover no fim de semana, ou a probabilidade do meu time ganhar no campeonato, ou a probabilidade do dólar subir, essas probabilidades nunca são iguais, nunca são meio a meio. A probabilidade igual parece que só acontece nos jogos, porque cartas, baralhos, roletas são feitas para isso, para garantir que as probabilidades sejam todas iguais. Mas no mundo real, isso não acontece. Apesar dos defeitos, a definição clássica foi a única desde os tempos de Pascal, no meio do século XVII, 1650 e poucos, até o meio do século XIX, 1850 e tantos. Quer dizer, essa definição ficou nos livros por mais de 200 anos, mesmo que todo mundo soubesse que ela tinha vários defeitos. Foi só de 1850 em diante que os matemáticos começaram a propor novas definições de probabilidade. Mas dessas propostas, a única que realmente ficou foi a da chamada definição frequencista que nós vimos naquele vídeo ali. Aliás, essa definição tem vários nomes, eu já vi ela chamada nos livros como definição estatística, definição empírica ou definição matemática da probabilidade. São todas a mesma coisa. Para quem está chegando agora e não viu esse vídeo, a ideia dessa definição é considerar que a frequência relativa de um resultado
pode ser considerado como uma estimativa da probabilidade, principalmente se a amostra for bastante grande. Por exemplo, se eu jogo uma moeda 10 vezes e consigo 6 caras, eu posso considerar que 6 sobre 10, que é a frequência relativa, igual a 0,6, é uma estimativa da probabilidade de cara dessa moeda. É claro que é uma estimativa muito vagabunda porque é uma amostra muito pequena. Naquele vídeo eu fiz 4 séries de 100 mil lançamentos simulados de moedas. E no final dessas 4 séries eu tive estimativas da probabilidade que variaram de 0,49909 a 0,50130. E a média das 4 estimativas foi 0,555. Isso dá uma estimativa bem razoável da probabilidade, com um erro bem pequeno de só 0,06%. Uma vantagem dessa definição em relação à de Laplace é que ela não exige que os casos sejam igualmente prováveis. Ela não tem nenhuma exigência. Mas ela também tem 2 defeitos. O primeiro é que não existe nenhuma relação entre a definição e aquelas regras da adição e da multiplicação. As regras continuam não sendo explicadas. Mas um defeito pior. Ela se baseia na ideia de que a frequência relativa converge para um valor fixo. Essa convergência já foi verificada empiricamente várias vezes em testes com lançamento de moedas ou dados ou coisa parecida, ou então em simulação de computador, como eu fiz aqui. Mas a matemática não aceita que uma teoria matemática seja baseada num fato empírico. Uma diferença, aliás, da física e da matemática é que, na física, uma teoria é aceita se for mostrado empiricamente em experimentos que ela funciona no mundo real. Na matemática, uma teoria é aceita se ela for demonstrada logicamente a partir de teoremas e axiomas. Se ela funciona no mundo real ou não, isso não faz diferença nenhuma para a matemática. Vamos ver agora a definição que é mais usada hoje em dia, a chamada definição axiomática ou de Kolmogorov. Aquele ali é Kolmogorov, um dos maiores matemáticos do século XX e, naquela época, provavelmente o que mais sabia probabilidade. Em 1933, ele publicou aquele livro em Berlim. O título em alemão é assustador, mas a tradução é Fundamentos da Teoria de Probabilidades. Nesse livro, ele apresentou a definição axiomática. Vamos ver agora o que é essa definição. Mas primeiro, nós temos que ver o que vem a ser axioma, é claro, e também dar uma revisada naquela teoria de conjuntos que a gente aprendeu na escola, porque essa definição é toda baseada na linguagem da teoria de conjuntos. Primeiro, o que vem a ser axioma? Existe uma certa discussão sobre o que vem a ser isso. Na Wikipedia em inglês, por exemplo, o artigo sobre axioma tem 11 páginas, imagine. Mas acho que a gente pode simplificar dizendo que, no nosso caso, axioma é simplesmente a regra do jogo. Se você quer participar do jogo, você tem que seguir aqueles axiomas. Se você não segue, você está fora do jogo. Vamos ver como isso funciona na definição axiomática. Mas antes, nós temos que dar uma olhada naquela teoria de conjuntos. Para entender a definição, temos que ver como representar um problema em termos de conjuntos. Para isso, temos que entender alguns conceitos. Primeiro, qualquer ação que produza um resultado aleatório observável é chamada de um experimento. Jogar um dado ou tirar uma carta aleatoriamente de um baralho é considerado como um experimento. O conjunto de todos os resultados possíveis forma um espaço. Em inglês, esse espaço é geralmente chamado de sample space ou sampling space. Em português, isso costuma ser traduzido como espaço de amostragem ou espaço amostral. Cada resultado possível é representado no espaço por meio de um ponto, chamado de ponto amostral. E qualquer subconjunto de pontos forma o que é chamado de um evento. Vamos começar com 2 exemplos bem simples. O primeiro, o experimento é lançar um dado e anotar o número x mostrado. O espaço amostral é o conjunto S de 6 pontos que corresponde às faces do dado. S é o conjunto que contém os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse espaço, definimos os eventos A e B. A é o conjunto dos números menores que 3, conjunto dos números x tal que x menor que 3, ou seja, o conjunto dos pontos 1 e 2. E B é o conjunto dos números pares, conjunto dos números x tal que x é par, ou seja, o conjunto que tem os números 2, 4 e 6. Podemos representar o espaço S e os 2 eventos A e B
por meio de um diagrama de Venn como aquele ali. E os pontos amostrais, quer dizer, os números, são representados por pontinhos com o número do lado. Os pontos amostrais não têm que ser necessariamente números, podem ser qualquer coisa. Por exemplo, nesse exemplo 2, o experimento é retirar aleatoriamente uma carta de um baralho completo. O espaço amostral é o conjunto S de 52 cartas de um baralho. Nesse espaço amostral definimos os eventos A e B. A é o conjunto das cartas que mostram um rei e B é o conjunto das cartas que mostram o número 10. O diagrama de Venn é aquele ali. Essa aí é finalmente a tal definição axiomática. Cada livro mostra essa definição de forma um pouco diferente, alguns de forma um pouco mais simples, outras vezes um pouco mais complicada. Essa daí é uma forma bastante simples que é mais usada nos livros básicos. Seja E um experimento e S o espaço amostral associado a ele. A cada evento A, associaremos um número real representado por P de A e denominado probabilidade de A, que satisfaça aos seguintes axiomas. O primeiro axioma diz que a probabilidade tem que ser um número entre 0 e 1, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Não pode ser um número negativo e não pode ser maior do que 1. Se tem uma coisa que desanima professores, é encontrar na prova uma resposta como aquela dali. Segundo, a probabilidade do espaço S é igual a 1. Terceiro, se A e B forem eventos mutuamente excludentes, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais probabilidade de B. O símbolo que parece um U representa a união de conjuntos. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre as relações entre conjuntos e os símbolos, mas acho que isso aí todo mundo já viu e entende um pouco. Os eventos mutuamente excludentes são aqueles que não têm interseção. São excludentes porque um exclui o outro. Se um deles acontece, o outro não pode acontecer, como naquela figura ali. 4. Se A1, A2, A3, AN forem eventos mutuamente excludentes, 2 a 2, então a probabilidade da união de A1, A2, A3, AN será igual à probabilidade de A1 somado com a probabilidade de A2, com a probabilidade de A3, etc., até a probabilidade de AN. Voltando àquele exemplo de retirada de uma carta de um baralho, vamos ver como isso pode ser usado para resolver um problema simples de probabilidade. O problema é: um jogador retira uma carta aleatoriamente de um baralho completo. Qual é a probabilidade de que essa carta mostre um rei ou um 10? A retirada de uma carta do baralho é um experimento em probabilidade, e o espaço é o que está representado nesse diagrama de Venn. É o conjunto que contém todos os resultados possíveis, todas as 52 cartas. Esse aqui é o conjunto que contém as cartas que mostram reis. Vou chamar isso de conjunto A. Esse aqui é o conjunto que contém as cartas que mostram o 10, conjunto B. O problema pede a probabilidade da carta retirada ser ou um rei ou um 10. Posso representar isso mais simplificadamente dessa forma. Se ela pode fazer parte desse conjunto ou desse, tanto faz, representamos isso na teoria de conjuntos, dizendo que ela deve fazer parte de um conjunto maior, que é formado pela união de A e B, o conjunto A união B. Esses dois conjuntos A e B são mutuamente excludentes, porque uma carta não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Se ela for um rei, ela não pode ser um 10. Se ela for um 10, ela não pode ser um rei. Agora, como que eu faço para calcular a probabilidade desse conjunto união A união B se eu tenho as probabilidades de A e de B? Eu simplesmente somo essas duas probabilidades. Por que eu posso fazer isso? Porque o axioma 3 dá essa regra. A probabilidade da união de dois conjuntos mutuamente excludentes é dada pela soma da probabilidade desses conjuntos, probabilidade A mais probabilidade B. A probabilidade que o problema pede, então, é probabilidade de A é 4 sobre 52, a de B também, 4 sobre 52 mais 4 sobre 52 igual a 8 sobre 52, o que é aproximadamente 0,1538. Note que esse terceiro axioma não é nada mais nada menos do que a velha regra da adição, que já era conhecida desde os tempos do de Moivre. Eu disse que uma das críticas às definições antigas, a clássica e a frequencista, é que essas regras da adição e multiplicação estavam soltas, elas não estavam ligadas na definição. Para resolver esse problema, o que o Kolmogorov fez foi ele encaixou a regra da adição como um dos axiomas, quer dizer, como uma das regras do jogo. Para resolver agora o que fazer com a regra da multiplicação, o Kolmogorov usou um método diferente que nós vamos ver num próximo vídeo.
Você pode ter notado que eu fiz um pequeno truque aqui. De onde que eu tirei que a probabilidade de um rei é 4 sobre 52? O que eu fiz foi, eu contei o número de casos favoráveis, que são 4, porque um baralho tem 4 reis, e dividi pelo número de casos possíveis, que é 52, porque um baralho tem 52 cartas. Ou seja, eu usei a definição de Laplace. Posso fazer isso? Posso misturar uma definição com outra desse jeito? Aqui eu não só posso fazer isso, mas como eu tenho que fazer isso. O que a matemática faz é estudar as relações entre números ou entre números e formas. Não interessa de onde vieram esses números. Por exemplo, se eu quero calcular qual que é a área dessa mesa. Essa mesa tem uma forma circular, pelo menos o marceneiro fez ela seguindo o modelo de um círculo. E se eu quero saber qual que é a área de um círculo, eu pego um livro, vou na internet e acho que a fórmula é aquela dali. Mas como que eu acho aquele D, o diâmetro da mesa? Isso a fórmula não me dá, eu que tenho que achar. Eu vou achar isso medindo o diâmetro. Mas se eu medir aqui, medir assim, provavelmente eu vou encontrar números diferentes, porque é assim que funciona no mundo real. O que eu faço então é tirar uma média dessas medidas e usar essa média como uma estimativa do diâmetro, coloco esse valor na fórmula e aí eu tenho a área. Na teoria da probabilidade é a mesma coisa. A teoria me dá uma regra para calcular a probabilidade de um problema complicado que é feito de várias partes, mas ela não me dá as probabilidades dessas partes. Essas aí eu tenho que arranjar eu mesmo. Se for um problema de jogos, como esse aí que eu acabei de fazer, geralmente eu uso a definição de Laplace, porque ela é boa para esse tipo de coisa. Mas se for um problema mais chegado ao mundo real, provavelmente eu vou usar a definição frequencista. Quer dizer, eu vejo o que acontece no grande número de repetições, calculo a frequência relativa e uso aquela frequência relativa como uma estimativa da probabilidade daquela parte. Depois que eu tiver a probabilidade das partes, eu coloco na fórmula que a teoria me dá e acho a resposta final. Note que essa definição ela é bem seca, bem formal. Ela diz simplesmente que probabilidade é um número que atende a certos axiomas. Ela não diz como calcular as probabilidades de cada evento, como a definição clássica faz, e também não diz para que serve aquela probabilidade que foi calculada no final, como a definição frequencista faz. Mas essa definição axiomática foi a que reorganizou todo o estudo de probabilidade nos últimos 100 anos. Vamos ver no próximo vídeo mais alguns exemplos de como usar essa definição para calcular probabilidade. Obrigado pela visita e até o próximo vídeo.